Nós vamos dar sequência na última parte, né, desse tema, erros na criação de filhos, agora erros na criação de filhos 2. O primeiro foi na quarta-feira passada, e hoje culminando com o último dia, né, do nosso jejum, que foi hoje, em prol das nossas crianças. E aí agora, se alguém sentir de Deus e me chamar para comer um churrasco, pode me chamar. Porque antes, todo dia. E aí, agora, eu quero ver se vai ter convite. Parece que os irmãos fazem de propósito, Xará. Desse jeito. O pastor está de jejum, então. É muito importante. Nós vamos... Você pode repetir comigo os 4 temas da quarta-feira passada? Enfatizar as críticas e economizar os elogios. Enfatizar as críticas, economizar elogios. Em via de regra, às vezes acontece isso. Tá bom? Então, nós, como pais, temos que estar atentos com isso. Segundo, foi promessas não cumpridas. O irmão prometeu dar uma surra, por favor, faça isso. Eu me lembro esse dia eu fiquei angustiado. Ai, meu Deus do céu. Nós estávamos na casa de um pessoal, numa festa, e a minha filha enrascou com o meu sobrinho, priminho dela, e o bichinho era terrível, né? E ela enrascou com ele, vai para lá, vai para cá, ela passa debaixo, não sei de que lá, quebra um negócio lá caro da irmã, dona da casa. Que constrangimento para a gente, né? E a Elislene falou assim, olha, quando chegar em casa, você vai apanhar. Aí entrou no carro, a menina apagou, dormiu. Quer dizer, fez que dormiu, né? Até roncava. Ai. Quando chegou em casa, ela falou, vou te bater. Eu pensando, não, faz não. Já passou mesmo, deixa esse trem de lado. Mas nós tínhamos um acordo, né? E ela deu uma surra boa na menina, a menina dormiu uma alegria. Terceiro ponto, predileção ou preferência. Cuidado, hein? Seja cuidadoso com isso. E o último, incoerência na disciplina. Tá bom? Esse texto eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com tudo que nós estamos vivendo aqui, né? Olha aqui, nessa versão. Eu gosto muito dessa versão para esse texto aqui, de King James. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você observar, o texto começa, e ele converterá o coração de quem? Dos pais aos filhos. E depois dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que ele não venha e fira a terra com... Então significa o quê? Se a terra está maldita, tem a ver com o quê? Família. Engraçado, né? Igual, por que ele começa que tem que converter o meu coração ao meu filho? Primeiro, simples, irmãos, porque eu preciso de ter o entendimento paterno. Eu preciso ter o entendimento divino, que cabe a mim dar direção para a minha casa. E às vezes, quando falta direção na minha casa, dá problema. Olha o que o provérbio diz. Quando falta direção, o povo perece. Perfeito. Uma casa, uma família que o pai não tem direção para essa família vai perecer. O cara não sabe para que lado que vai, o que faz, como é que não faz, muda, não muda, compra, não compra, vende, não vende. Enfim, o cara está perdido. Quando esse pai está perdido, a família perece.
Complicado, sério, muito sério. Tá? Então, isto é importante. Por isso que o profeta Malaquias está falando isso. Ele está deixando isso claro. E ele converterá o coração. Então, nós precisamos estar alinhados com a nossa família. Você precisa estar alinhado com seus filhos. Certo? É muito simples, irmãos. Aqui na igreja, a gente vê o resultado da sua casa. Engraçado, né? Quem são os meninos complicados? Os rebeldes, os que desobedecem. Porque tem problema em casa. Fato. Menino que é corrigido em casa, irmãos. Menino que leva, né, a correção em casa, qualquer lugar ele tem facilidade para obedecer. Não tem problema, não tem dificuldade. Eu coloquei aqui, a chave para a igreja do século 21 é a sua saúde espiritual e não crescimento. Vocês acreditam nisso? Qual que é a chave? E aí, varão? Tudo bem? Joia? Isso. Vai lá, filho. Deus abençoe. E agora? Então, olha bem. Qual que é a chave para a saúde espiritual da igreja? A chave para a igreja do século 21 é a única coisa, irmão: saúde espiritual. A saúde da igreja hoje é que vai fazer diferença. Não é o seu crescimento. Engraçado, né? Não tem nada a ver. Por isso que nós temos procurado sermos cuidadosos em trazer para vocês palavras que tragam cura, que faça você entender e você ser confrontado com as verdades bíblicas, para que no decorrer do dia, da vida, você não venha achar normal aquilo que não é normal. As coisas estão mudadas. Tem mudanças que não consegue mais, que a gente não consegue entender. Existem coisas que tá muito fora. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Sabe? Essa anomalia dessa sociedade está adoecendo o povo. A nossa sociedade está doente porque está ferida. O povo está fazendo as coisas erradas. Não há mais respeito dentro de casa, não há mais esses valores estão sendo jogados fora. Não pode ser assim. Sabe? E olha, nós estamos sendo considerados um povo estranho, radical. Por quê? Porque nós estamos primando por coisas básicas. Em que você, pai, tenha condições de sentar na mesa com seu filho e ter um diálogo saudável. Qual o problema disso? Nenhum. Entre que você, esposa, vocês possam sentar e tratar de assuntos tranquilos, em paz, sem ter que ninguém ficar doido, ficar perturbado. Não tem necessidade disso. É possível sim conversar, é possível sim a gente sentar e ajustar muitas coisas. Certo? É possível sim, é possível. Né? Nós somos cidadãos do céu, que vive aqui na terra, para ensinar esse mundo como viver no céu. Só que nós estamos apaixonando por esse mundo, e não funciona. Se você se apaixonar por isso aqui, você vai se perder. Olha o que a Bíblia diz, que o mundo vos odeia. Jesus disse isso, o mundo vos odeia assim como ele me odeia. Então, o mundo odeia você, ou nos odeia. Então, nós não podemos se apegar a isso aqui, porque nós não somos daqui, olha. Nós vamos voltar para a nossa origem. Aleluia. Nós somos do céu. É isto que você precisa entender. Se você se apegar a isso aqui, se apaixonar por isso aqui, você vai ficar por aqui. Não pode, tá bom?
Olha o que esse cara fala, John Powell. O único erro verdadeiro é aquele no qual não aprendemos nada. Qual que é o erro verdadeiro que esse cara coloca? É aquele que nós não aprendemos nada. A gente erra, todos os erros nossos, nós temos que tirar proveito dele, olha. Ou então, você não aprendeu nada. O meu comportamento de 30 anos atrás, como casado, não é mais o de hoje, olha. Não pode ser, que se fosse, eu não estaria casado. Não tem jeito, olha. Então a gente aprende, vamos aprendendo todos os dias. Outra coisa, você precisa gravar aí. Muitos livros foram publicados para nos trazerem boas e excelentes informações. Sim ou não? Sim, ora. Contudo, a Bíblia foi nos dada para a minha e sua transformação. Qualquer livro aí fora te traz boas informações, mas não te traz transformação. Agora, isso aqui traz. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem que haver mudança. Tem que haver. Não tem como sermos o mesmo, irmãos. Andar com Deus é extraordinário, porque Ele não exige nada de você, mas não tem como andar com Ele de qualquer jeito. Sabia disso? Por isso que as pessoas criam uma situação complexa. Ah, eu tenho que parar de beber para ir para a igreja, eu tenho que parar de fumar para ir para a igreja, eu tenho que parar um monte de coisa. Nada disso, irmão. Você não tem que parar nada disso. Você tem que vir como você está. Primeiro ponto, você vem como está e é impossível você permanecer do mesmo jeito. Não tem jeito, ora. Você tem um amigo de muitos anos? Simples. Se você tem um amigo de mais de 10 anos, 15, 20 anos, é fato que você pega cacuete dele e ele de você. Vocês se tornam parecidos. Por que muitos casais se tornam parecidos? Convivência. Né? Convivência. Eu aprendi a ser calmo com a minha mulher. Eu era um baixinho metido, a bobo. A minha mulher é tranquila, sábia. Eu aprendi a ser sábio com ela. Né? Olha lá. Está ali, ó, poço de sabedoria. Eu era um poço de burrice, de ignorância. Ai, ser bobo lá longe. Mas você vai vivendo com uma mulher sábia, você vai ficando sábio. Você vive com uma pessoa grossa, você vai ficar mais grosso que ele. Então, simples, ó, acabou. Estou melhorando. Top das galáxias. Vamos lá. Eu tenho mais 4 pontos a compartilhar com vocês. Primeiro, erros na criação de filhos. Primeiro ponto desse segundo tópico. Você pode dizer comigo? Compensação com presentes. Você já tentou comprar seu filho alguma vez com presente? Substituir algumas coisas que você não pode substituir? E aí o que a gente faz? Compensa com presente. Errado. Menino gosta de presente? Gosta. Mas muito. Mas muito. Eu sempre viajava, e quando eu viajava, e você que tem um costume de viajar, quando você viaja, chega em casa, menino não olha na sua cara, ele olha na sua mão. Se numa mão não tem nada, tchau. Mas se tem alguma coisa, certo? E agora não é mais menino lá em casa, é neto. Meu neto diz, e aí, vovô, o dia que você viaja? Esse dia estava doido para me viajar. Vai viajar, vovô. Porque todas as vezes que eu viajo, eu trago uma coisa para ele. E não adianta trazer roupa. Roupa não é presente para menino. É presente para o pai. Né? Eu trouxe a última vez eu trouxe uns brinquedos e umas roupas. Roupa bonita, peguei na promoção, top, tal. Ele olhou, olhou os presentes. Nossa, vô, que coisa tremenda. Então, compensação com presentes. Olha aqui, esse cara escreveu um negócio maravilhoso. É certamente muito mais fácil dar coisas,
em vez de dar-se a si mesmo. Olha o que esse cara está falando aí. Ele está dizendo o seguinte, que é muito mais fácil você dar coisas do que você dar-se a si mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que os nossos filhos gostem de presente, tem algo que é inegociável. O que é? Presença. Presença. Você não tem noção quanto isso faz diferença. O quanto isso é extraordinário. Então você precisa de estar atento quanto a isso. Muito atento. Você não pode trocar as coisas. Arruma um tempo. Arruma um jeito. Dá um jeitinho. Hoje mesmo, meu neto estava lá em casa, precisava de fazer um bocado de coisa, ele foi me ensinar a montar Lego. Eu nem sabia o que era isso. O cara falava Lego para mim, o que é isso? Ele me mostrou um monte de Lego. É assim que monta, vovô. Eu lá, angustiado, vendo aquele negócio, e ele numa alegria, eu com ele lá, tal. Eu falei, gente, eu tenho que ficar quieto aqui, eu vou falar sobre esse negócio hoje. Né? Eu tenho que contar alguma coisa, certo? Olha aí. Isso é sério. Não poucas das vezes eu deixo de fazer algumas coisas, até aqui mesmo na igreja, para atender o meu filho. Né? Para sair com ele, para ver alguma coisa com ele, porque eu sei o quanto isso é importante. E eu estou falando de um cara de 33 anos. E que ele, em muitos casos, ele quer a minha presença. Certo? É a arma mais poderosa que você pode dar ao seu filho. Presença. Presença. Não tem nada mais poderoso. Porque se você pode dar presente, faça isso. Mas não substitua, nunca faça isso. Nunca substitua presentes por presença. Até parece, mas não é. Quando o Jonathan jogava bola no Goiás, eu ia para lá, sentar lá, ver que treino mais chato, que as meninadas. E eu ia lá, sentava, ficava lá vendo aquele negócio. Tal, fazia diferença. Certo? Depois ele me contar, tal, porque ele é bom, ele gosta de explicar, ele gosta de fazer as coisas, explicar detalhes. Eu já sou mais prático, eu sou mais... Né? E ele é mais detalhista, aí você tem que ficar, tal. Né? Você conhece gente assim? Então faça isso. Outra coisa, segundo ponto importante. Dificuldades de admitir os erros. Temos ou não temos? Temos. Eu já ouvi um dia um pai falar para um garoto, filho dele, pai não tem que admitir erro para filho, não. Pai não tem que entrar nessa noia, não. Quem disse isso, irmãos? Fala para mim. Nós erramos com os nossos filhos. Nós erramos. Uma vez eu dei a bobeira, nós estávamos na praia, na Bahia, e eu sentei com o João, fala aí para mim, o que eu tenho errado com você? Mas para que eu fui falar isso, irmão? O menino descascou. Fez, puxa vida, mas tem coisa para encardir, menino. Eu falei, eu achava que eu estava tudo certinho, certo? E a gente erra, nós erramos. Nós não somos perfeitos. Não tem jeito, irmão, a gente não acerta tudo, ora. Não acertamos tudo, não. Certo? Eu trouxe aqui, um grande empresário escreveu no seu diário, dia perdido. Olha o diário do cara, ele colocou lá, dia perdido. Aí ele colocou como dia perdido, fui pescar com meu filho. Ele escreveu o que o dia perdido dele, naquela data, daquele ano, foi ter ido pescar com seu filho. Aí, anos mais tarde, o filho dele escreveu no diário dele, o maior dia, o dia mais importante da minha vida foi o dia que meu pai me chamou para pescar. E aí?
Sério, né, gente? Terminada a Segunda Guerra Mundial, havia incontáveis órfãos de guerra na Europa. As únicas crianças que puderam ser conduzidas, olha bem grave isso aqui é história. As únicas crianças que puderam ser conduzidas novamente a um sentido de normalidade foram as que recordavam de ter participado de alguns momentos, de muitos momentos, em companhia com seus familiares. Então, na Segunda Grande Guerra Mundial, pegaram incontáveis órfãos em toda a Europa. Quais foram as crianças que tiveram alguma recuperação? No seu cognitivo, no seu emocional. Exatamente aquelas crianças que tiveram, certo, antes das mortes dos seus pais, contato com eles, intimidade, tempo de qualidade com eles. E olha o que Provérbios fala, olha a confirmação da Bíblia, olha como é que a Bíblia é extraordinária. Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. O que é isso? Lembrança. Lembrança. Olha o que uma lembrança gera para os nossos filhos. E que de repente aquilo que você acha que não tem nenhum valor, tem muito valor. Muito valor. Ontem mesmo eu fui em Pires do Rio, na minha cidade natal, onde eu nasci. Eu e a minha senhora, fomos ver algumas coisas. Eu aproveitei e fui almoçar na casa de um tio meu, que eu gosto muito dele. É o tio mais novo da família da minha mãe. Aí eu passando e lembrando, né, na rua onde eu fui criado, onde eu nasci. Rua do Fogo, bairro, olha o nome do bairro. Rua do Fogo. Tem cabimento? Aí isso é aprovado mesmo, não tem jeito, varão. E aí me veio o quê? A memória. De quê? Lá naquele bairro, naquela rua, não poucas das vezes eu tenho lembranças, como hoje eu tenho, até hoje eu tenho, que meu pai me pegava, colocava no pescoço dele e saía andando. Nos bares da vida que tinha lá. Porque ele tocava e cantava. Eu no pescoço dele, o cara tocando e cantando. E vai. Está aqui, ó. Agora, olha que coisa interessante. Eu sou o único que tem essas lembranças. Porque eu sou o mais velho. Abaixo de mim veio o Rogério, com 2 anos, veio a óbito, e o mais novo, que é o Fernando, não tem essas lembranças, mas eu tenho. E cumprindo aqui a Bíblia Sagrada, quais foram as crianças na Europa que tiveram condições de reverter o quadro da perda dos seus pais? As crianças que tinham lembranças dos seus pais. Olha o tanto que isso é importante. E vem bater com o quê? Com a Bíblia Sagrada. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. No caminho é você, papai e mamãe, agarrado na mãozinha dele. Porque aí você vai com ele. Você está com ele. Por isso que vale a pena. Não adianta você trabalhar 20 anos e dar 30 anos e dar uma fortuna para o seu filho e perdê-lo. Resolveu o quê? Resolveu nada. É o que nós estamos vendo aí, olha. Eu tenho um casal de conhecidos, certo? Que o cara é muito rico, e o filho odeia o pai dele. Um dia esse garoto me chamou para tomar um café com ele, fui tomar um café com ele, o cara falou assim, ó, eu tenho raiva do meu pai, minha vontade é de matar ele. Eu estou falando de um cara rico, irmãos. Estou falando de um moleque que tem uma mesada extraordinária do pai. Eu nunca ganhei nada. O único presente que eu lembro que ganhei do meu pai foi um quichute. E foi uma luta para ganhar esse quichute. E eu usava, e meus outros irmãos usavam também. Nós tínhamos que dividir o quichute. Então, veja bem, o cara deu para o filho dele boa universidade, deu para o filho dele uma moradia extraordinária, que o cara mora muito bem. O cara tem o carro que ele quer, mas
Tudo que esse menino queria do pai dele, ele nunca teve. Que foi o quê? Presença. Sentar com o menino e fazer: ei, como é que você está, varão? Tudo bem? Como é que você está? Quando eu buscava os meninos na escola, às vezes que eu buscava, a primeira pergunta que eu fazia para eles: como é que vocês estão? Como é que foi o dia lá, Jonathan? Foi tudo tranquilo? Jéssica, e aí? Tal, tal. Embora menino conta tudo, irmãos, mas não custa nada se perguntar. Custa nada você investigar, sobretudo você, mãe que está em casa, conferir detalhes. Olha, vai conferir, olha. Vai conferir a mochila do menino, vai conferir o celular do moleque. Não custa nada, vai conferir, olha. São coisas muito importantes, certo? Olha aqui, Francis Bacon disse: o homem deficiente que segue pela estrada certa ultrapassará o velocista que segue pela estrada errada. Olha que coisa forte. O homem deficiente que segue pela estrada certa ultrapassará o velocista que segue pela estrada errada. Então, sabe o que significa isso? Que eu e você, independente do grau de cultural, social, certo? Nós precisamos manter o quê? O caminho certo. E não adianta eu pegar o modelo da sua família e aplicar na minha. E nem você pegar o modelo da minha família e aplicar na sua. Não dá certo. Não funciona assim. Você pega princípios que são básicos. Porque dentro de uma família existe relacionamentos, irmãos, diferente. Por exemplo, dentro do que eu conheço, a minha esposa, quando chega na casa do pai dela, da mãe dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é pedir bênção. E ó, cada um na sua. Na minha casa não tem isso, eu não fui criado com isso. Porque como eu não fui criado na casa da minha mãe nunca nos ensinou isso, embora eu ache isso extraordinário, isso é costume, um costume bom. Mas não obstante meus filhos não me pedirem bênção, certo? Há um relacionamento extraordinário entre eu e eles. Muito bom, muito agradável. Um relacionamento de confiança, um relacionamento de confidencialidade. Certo? Talvez você chegue na minha casa, você vai ver eu conversando com meu filho, ou ele chegando aqui, ele não vai pedir bênção, mas não tem uma vez que a gente não se beija. Ele me beija, ele me abraça, ele me agarra, eu agarro ele, eu beijo minha filha. Entende? Então, cada família tem a sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar. De maneira que precisa haver relacionamento saudável. Nível de confiança. Isso é fundamental. Agora, grave isso aqui. Isso aqui é muito importante para você. Sua vida vai seguir seus pensamentos. Sabia disso? Sua vida vai seguir seus pensamentos. Por isso você tem que cuidar dos seus pensamentos. Você tem que cuidar deles. Volto a repetir, sempre já disse aqui na igreja, você não tem como impedir um pássaro sobrevoar sua cabeça, mas você tem como impedi-lo de fazer ninho, sim ou não? Você tem como impedir um pensamento ruim vir na sua cabeça? Não tem jeito de impedir, olha. Misericórdia, os anjos têm poder. Mas você tem como impedir que esse pensamento ruim faça ninho. Você tem como impedir que esse pensamento que não é legal, que pode trazer dano para você, trazer dano para sua casa, ele tem que ir embora. Isso é muito importante. Terceiro ponto, uso exagerado de autoridade ou a falta dela. Ambos extremos são ruins. Tanto o uso exagerado da autoridade como a falta dela. Horrível. O psiquiatra Ross Campbell, em seu livro Como Amar Realmente Seu Filho, disse: em todas as minhas leituras e experiências
Nunca soube de uma pessoa sexualmente desorientada que tivesse tido um pai sensível, amoroso e profundamente equilibrado. Todos os pais, nós como pais, eu, você como pai que está aqui, mãe que está aqui, você precisa aprender a ser equilibrado. Você não pode pender para um lado nem para o outro, você tem que ser equilibrado. Extremamente equilibrado. Você não pode espancar seu filho, você tem que corrigi-lo. Todo filho sabe, irmãos, a diferença quando apanha, certo? Com amor, e quando um filho apanha vendo o ódio ou a ira do pai. É diferente. Qualquer um consegue perceber isso. Por isso que o equilíbrio na correção do seu filho tem que ser extremamente equilibrado. Calma, tenha paciência. Como é que você xinga seu filho? Não pode, ora. Ô, trem ruim. Você, como autoridade, seu filho está dizendo que esse trem vai ser ruim. Ô, menino burro, você está autorizando o speed burrice apropriadamente do seu filho. Esse menino não vai dar certo, você está dizendo que seu filho não vai dar certo. Como autoridade, você está dizendo que ele não vai dar certo. Ô, menina burra, esse menino não vai casar nunca desse jeito. Você está dizendo que ele vai ser um solteirão, e um solteirão chato. Então você precisa ser cuidadoso com as suas falas. Palavras são sementes. E sementes reproduzem conforme a sua espécie. Libera a palavra de bênção sobre esse menino. Eu te abençoo, garoto. Eu tenho um codinome para cada um dos meus filhos. Eu tenho o nome deles e o codinome deles, do qual eu libero palavras de profecia sobre eles. Minha fala sempre com eles foram essas. Do que eu e sua mãe. Vocês serão muito melhores. Culturalmente, fisicamente é notável, né? Minha filha tem 1,78 m, então dá para perceber. Meu filho tem 1,83 m, então fisicamente já saíram na frente da gente. Culturalmente já saíram na frente. A primeira viagem internacional que eu fiz foi com mais de 30 anos, quase. Meu filho, com 18 anos, 19 anos, já tinha estudado fora. Estava estudando fora. Eu só estudei em colégio público. E olha que lógico, e louva a Deus, porque no meu tempo de colégio público era extraordinário o colégio público. Por exemplo, eu passei na porta de um colégio ontem, lá na minha cidade de Pires do Rio, chamado Professor Ivan Ferreira. Por exemplo, você sair da 4ª série, quem é do meu tempo vai lembrar isso, né? Eu sei que muitos aqui são do meu tempo. Então, você sair da 4ª série, para você ir para a 5ª série, você tinha que fazer o quê? Tinha que fazer um teste. Não era? Admissão. Hoje é uma esculhambação, é proibido o menino tomar bomba. Aí fica os meninos de 18 anos que não sabem escrever. Uai. Porque está tudo errado, ora. O sistema educacional nosso é falido. O sistema educacional nosso é preparado para formar gente com um QI muito medíocre. A escola pública que eu frequentei, acabou, varão. Você tinha que fazer a prova para ser admitido para a 5ª série. Enquanto você não passasse, você não ia. Fechou. Além disso, Coronel Antônio, nós tínhamos que ir para a fila cantar o hino nacional. Sem chance. Uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, OSPB. Nem sei mais o que significa OSPB. Isso! Olha lá, tem um cara do meu tempo ali tremendo. Pronto, acabou, varão. Professor era mestre. A gente
reverenciavam o professor. Hoje o professor está levando lambada de aluno. Tem cabimento um trem desse? Então o sistema educacional nosso é preparado para ser falido. É um sistema educacional que não ensina. Prova disso que nós estamos aí, 43º lugar em ensino no mundo. Nós estamos perdendo para alguns países da África. Por quê? Porque o nosso sistema está falido. E ninguém quer melhorar esse negócio, não. Porque é muito mais fácil ter um povo sem conhecimento, porque fica fácil dominar esse povo. Porque Jesus disse na sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí pronto, o profeta Oséias disse, o meu povo perece, ou melhor, está perecendo por falta de conhecimento. Um povo perece porque não tem conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você não fica escravo de ninguém. Então, o conhecimento te liberta, torna você melhor, faz você pensar, ei, para aí, que bobeira que eu estou fazendo aqui. Então, as pessoas hoje têm diplomas, mas não têm conhecimento. Isso não é o problema. Está complicado, nós temos que melhorar esse negócio. Por isso que esse cara está falando aqui, um pai equilibrado faz diferença. Um pai equilibrado faz com que a sua casa, em todos os aspectos, tenha paz. Olha que detalhe importante. Esse cara deixa claro que ele nunca viu uma criança sexualmente desorientada, que tivesse um pai amoroso, um pai sensível e, sobretudo, equilibrado. Ok? Então, eu estou falando para vocês na condição de pastor, que atendo centenas de pessoas. O que eu mais tenho ouvido ultimamente, crianças, adolescentes envolvidos com pornografia. Eu te pergunto, por que essa criança está envolvida com pornografia? Por que muitas crianças de idade de 8 anos, 9 anos, 10 anos, a criança está na flor da pele com um problema sexual? Não faz sentido, gente. Não faz sentido, ora. Está errado. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí, ora. Uma criança de 8, 9, 10 anos não pode estar envolvida com esse treco, não, ora. Menina de 12, 13 anos, 14, 15 anos, doida para namorar, e aquele desespero total. Calma. Espera o seu tempo, espera a sua hora. Então o que está faltando? Equilíbrio. Olha o que esse cara fala, o escritor Leonardo Gross. Ele escreveu, uma criança com liberdade ilimitada fica assustada. E essa mesma criança suspeita que ela não é amada pelos seus pais. O que é isso? Exagero ou falta. Porque uma criança ilimitada, que ela acha no direito de fazer o que ela quer, o sentimento dela, de acordo com esse cara, é que essa criança não é amada pelos seus pais. Em outras palavras, a minha criança, a sua criança tem que ter o quê? Limite. Ela não pode fazer o que ela quer. Sem chance. Mas se eu fizer isso, o meu filho vai ficar de mal de mim. Você está preocupado de forma errada. Eu nunca preocupei. Nunca foi essa a minha preocupação, nem minha nem da minha esposa, em eu perder a amizade dos meus filhos. A minha preocupação com os meus filhos sempre foi que eles soubessem quem é pai deles, me respeitar na condição de pai. Pronto, acabou. Só isso. A amizade é questão de consequência. Eu não quero ter amizade com meu filho e me desrespeitar como pai. Não, senhor. Negativo. Então, os pais hoje estão negociando amizade com seus filhos ou tentando comprar a amizade dos seus filhos de forma equivocada. Ei, mãe, ei, pai. Não é assim que funciona a coisa. Antes de ser amigo dos meus filhos, eu sou pai. Fechou. Me respeita como pai.
Beleza? Fechou? Está falando grosso? Então, se você está falando grosso, está na hora de você alugar um quarto. Né? Tá alugar um quarto, vai sentir como é que funciona lá fora. Fechou. Sem estresse, ora. Qual o problema? Aí eu deixo meu filho fazer o que ele quiser, e ainda tenho que bancar ele. Ah, não, aí não, paciência, né? Paciência. Paciência. Uma criança que assiste 2 horas, isso é uma pesquisa que eu peguei, uma criança que assiste 2 horas de televisão por dia, até chegar à maioridade, terá contato aproximadamente, preste atenção, 15.184 piadas de sexo, 96.798 cenas de nudez, 163 mil tiros, 130 mil assassinatos. Como é que você acha que vai ser a cabeça dessa criança? Que fica 2 horas diárias assistindo televisão. Porque é o que nós temos. E agora está pior. Essa pesquisa aqui tem 14 anos. Agora, cenas de nudez nas televisões de canal aberto é normal. É normal, é uma porqueira. Olha aqui, 10 mil crianças na Inglaterra pedem ajuda diária através de telefones humanitários, todos os dias. 10 mil crianças, certo? A necessidade desnecessária de um filho ou de uma filha. Negativo, errado. Certo? Você tem que ser cuidadoso com isso. Muito cuidadoso. Você tem condição? Ótimo. Ainda assim, seja cuidadoso. Muito cuidadoso. Charles Spurgeon disse: muitos homens devem a grandeza de sua vida às suas enormes dificuldades. Olha aqui, hein? Muitos homens, esse cara está dizendo aqui, ó, um belíssimo pastor do século XIX, devem a grandeza de sua vida às suas enormes dificuldades. Nós hoje não queremos que os nossos filhos passem dificuldades. É lógico, você tem que avaliar cada caso é um caso, cada família é uma família. Mas, se seu filho está no sofá, ele pode levantar, e ele fica dando ordem para você toda hora. Mãe, pega um negócio. Mãe, busca isso. Ah, paciência, né, varão? Olha aqui, esse mesmo Charles Spurgeon disse: provações ardentes fazem cristãos de ouro. As dificuldades que eu tive em toda a minha vida, todas as dificuldades que eu passei em toda a minha vida, me tornou o homem que sou hoje. Ai de mim, se não fossem essas dificuldades que eu passei. Ai de mim, se não fossem essas provações que eu passei. Alguém disse que a taxa de mortalidade, olha que coisa impressionante, que a taxa de mortalidade num país deve estar relacionada a 2 coisas. Primeiro, ausência de desonra aos pais. Ausência e desonra aos pais. 2 coisas. A taxa de mortalidade de um país se deve a essas 2 coisas. Primeiro, ausência de pai. Segundo, desonra dos pais, dos filhos com os seus pais. Fato. Porque existe um único mandamento com promessa. Qual que é? Êxodo 20. Honrar pai e mãe. Acabou. E quando a Bíblia diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe, independe se meu pai é gente boa ou não é gente boa, se ele é legal ou se ele não é legal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Honra é honra. Sabia disso? Honra é honra. Irmãos, a lembrança que eu tenho de meu pai é pequena. Mas as lembranças que eu tenho da minha mãe não são fáceis. A minha mãe era bruta. Ela não era, Rose? Ali minha cunhada penou na mão dela. A minha mulher não penou porque a minha mulher passava longe dela. Então minha mulher saída pela direita.
Então, mas a minha cunhada, coitadinha, sabia que a bicha era brava. Desse tamanhozinho, mas vai ser nervosa. Parece que quanto mais pequeno, mais o sangue roda. Entende? E ainda assim, olha bem, e ainda assim, nunca deixei de honrar minha mãe. Ok? Nunca. E a minha esposa nunca me impediu de honrar minha mãe. Nunca. Está ali minha cunhada, que cuidou da minha mãe, zelou da minha mãe, abençoou minha mãe, enfim, com tudo que a minha mãe fez. Mas as duas davam certinho, elas brigavam, viravam que é PT, agarravam, beijavam. A minha mulher já era mais medrosa, não entrava nesse treco, não. Nem estou fora. Mas a minha esposa nunca me impediu de honrar minha mãe. Resultado? Bênção sobre bênção. Sabia? Bênção. Então, se eu puder, eu vou terminar dizendo, atribuo hoje a muitas bênçãos na minha vida que Deus fez, e tem feito na minha vida, sabe? A honra que eu dei à minha mãe. De poder, nesses últimos 4 anos de vida dela, porque ela travou, ela teve um problema nervo ciático, outros problemas aiada. Então ela já não dava conta de andar, ele via. Foi onde eu peguei ela. Né? Passei a cuidar dela. Então passei esses últimos 4 anos muito próximo dela. Brava, que são 3. Tem dia que até mandar embora ela mandava. Eu não vou, em nome de Jesus, não vou. Depois virava aquele trem, você entende? Então louva a Deus, porque Deus me deu esse entendimento, de poder honrar minha mãe até no último dia da vida dela. E reconheço quanto Deus tem feito por mim por causa disto. Então esse cara está dizendo o seguinte, a taxa de mortalidade num país está relacionada a essas 2 coisas. Primeiro, ausência de pai. Segundo, falta de honra aos pais. Aleluia. Não sei se você ainda tem pai, mas se tem, faz um esforçozinho. Mas o bicho é bruto, não tem problema não, dá um jeito de chegar perto dele. Tem muitos filhos aqui, não tem? Como é que é sua mãe? Ai. Vou olhar para cá. Vamos colocar de pé. O negócio é sério. Eu finalizo esse estudo para vocês. Se você depois quer pegar mais detalhes, entra no site da igreja. Seria interessante você pegar esses temas, levar para sua casa, meditar nisto. Sabe? Porque vale a pena. Quando eu vi esse cara falando que a taxa de mortalidade num país depende dessas 2 coisas, eu falei, por que o Brasil é um dos países que mais tem homicídio no mundo? Você acha que é simples? A quantidade de crianças, eu esqueci de trazer esses dados, que foram registradas em 2020, 2021 e 2022, sem o nome de um pai, você não tem noção da quantidade. Uma quantidade enorme de crianças. Começa por aí. Certo? E um ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, Gordon, não sei das quantas lá, ele levou um projeto de lei para a Casa dos Lordes, que é o mesmo Congresso do Brasil, e esse projeto de lei dizia o seguinte, o teor do projeto de lei era taxar todos os divorciados, aumentar
o imposto de renda à pessoa física deles. Aí perguntaram para ele, por quê? Porque a maioria dos filhos dos divorciados é que dão trabalho para nós, nessa nação. E é verdade, gente. Filhos que crescem no ambiente de familiar, é muito difícil ele dar problema. Filhos que crescem obedecendo papai e mamãe, é muito complicado, dá errado. Filhos que têm pais equilibrados, é muito complicado, dá errado. Sabia? Então, por isso, vale a pena. Não há nada mais precioso para nós do que uma família. Tá bom? Eu quero orar com você, tá bom? Pai Celestial, abençoa teu povo, honra cada casa, cada família dos que aqui estão, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os abençoe de forma maravilhosa, que a sua graça seja com todos, que o seu favor nos alcance, que cada casa, cada família aqui presente, seja visitada pelo Senhor, que o Senhor da glória, o Senhor da vida, traga paz, saúde aos nossos lares, no nome de Jesus.